Bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma live do Gal. Essa convidada já está aqui, doutora Karina. Deixa eu chamá-la. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma live do Gal. Guardar a nossa convidada super especial, que é a doutora Karina. Vai estar com a gente. Bom dia. Ei, Cíntia, Tudo bom bom? dia. Hoje num horário diferente a nossa live, né? Hoje é bom Doutora... dia. Hoje é bom dia. A doutora Karina já chegou aqui. Que felicidade recebê-la aqui Ana, com a gente. coisa boa. Estava ouvindo vocês falarem primeiro, né, que é um horário diferente. Só quero agradecer a possibilidade, o horário que vocês normalmente fazem live. Eu estou em atendimentos, então eu quero agradecer a oportunidade primeiro de estar com vocês, de estar conversando com vocês e de ser convidada nesse projeto, para esse projeto tão lindo, né, para a gente falar um pouco sobre luto por suicídio. Isso, nós é A que gente que agradecemos, agradece. nós do Gal estamos assim muito honrados de tê-la aqui. Nem que se fosse assim, 1 hora da manhã a gente ia fazer live com você, Karina. Sim. Qualquer O horário, se horário falasse, qualquer que horário. estivesse Né, disponível. Cíntia? A gente Nossa. falou, a hora que ela falar, a gente Ai, que vai coisa entrar nessa Quando boa. ela live. puder. E a gente vai Sem... entrar e vai entrar honrada e feliz. O Gal está Nossa, assim muito, muito feliz em tê-la aqui com a gente hoje. e eu tô agradecida. Muito obrigada. Então eu vou apresentá-la, apesar de dispensar qualquer apresentação, doutora Karina, né? Pode me Mas eu chamar vou de apresentar. Karina, viu, Ah, Rosana? Por favor, é obrigada, assim que eu Karina. gosto de ser tratada. Tá bom, obrigada, Karina. Então, Karina Okajima Fukumitsu é psicóloga, pós-doutorada em psicologia, é coordenadora da pós-graduação em suicidologia, é autora de diversos livros, entre eles A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções, Suicídio e Luto, História de Filhos Sobreviventes. Além disso, ainda está no Spotify às 18 horas, todos os domingos, não é isso? E é O último conhecido. Oi, episódio desculpa. foi um pouquinho, uma semana atrás, o último episódio da terceira temporada, e já estão em produção da quarta temporada. Aguardem. Que Ai, lindo. que E é legal. conhecida como, que eu achei lindo, a educadora dos pés descalços. Achei lindo isso. E Obrigada. para a gente iniciar, eu acho que a gente fala sempre aqui, a gente tem os convidados, a gente fala sempre o luto por acidente, o luto por morte natural, o luto pela pandemia. E hoje a gente vai tratar de um luto por suicídio, quando o outro escolhe, né, tirar a sua própria vida. Então a gente vai falar desses enlutados. E a nossa pergunta para você, Karina, é: o luto por suicídio é diferente? Rosana, eu tenho estudado luto, na verdade, desde 2001, quando eu escolhi fazer um estudo, um aprimoramento, que foi a dissertação do meu mestrado, sobre perdas que a gente não escolheu. Foi a maneira como eu quis entrar para me aprofundar nos estudos sobre luto, especificamente para me dar base, inclusive para eu te responder que sim, o luto por suicídio é diferente de outros lutos causados por outras causas de morte, né? E
fez com que eu migrasse e percebesse a diferença? Primeiro, eu me tornei especialista, ou pelo menos me aprofundei nos estudos sobre luto, de outras causas de morte, principalmente as mortes simbólicas. Então, aí originou o meu primeiro livro, que é Perdas no Desenvolvimento Humano. Todas as perdas, eu falei, eu vou estudar perdas, porque que ser humano, né, não perde, todos nós, seja por morte simbólica, seja por morte real, concreta. Então eu comecei a perceber que em algumas situações a gente precisava entender que o processo de luto é resposta, não uma elaboração cognitiva, mas uma resposta que todo ser humano tem. E eu comecei a trazer um argumento e uma discussão que as perdas são os nossos melhores recursos existenciais do nosso currículo existencial. Uma das coisas que eu fui questionada, principalmente no meu estudo, na pesquisa, na dissertação do mestrado sobre perdas, é que se perdas poderiam ser educacionais. Quer dizer, quisera eu não aprender nada com nenhum tipo de perda. Certeza. Todos nós, seres humanos, até por um instinto de sobrevivência, a gente não quer perder. Segundo, a gente não quer aprender absolutamente nada com aquilo que foi retirado abruptamente da gente. Mas a dor nos transforma, né, Karina? A dor nos transforma. E eu tenho a ideia de que, realmente, assim, é na dor, e a dor faz com que a gente se movimente para não ficar dentro dela, nela, né? Verdade, e aí, às vezes, sabe, Rosana, a gente se transforma em dor para lidar com ela. Enfim. E aí, então, em 2009, quando eu tive o meu luto gestacional, e quando eu recebi parceria da minha mãe, porque quando eu tive, depois da curetagem, a minha mãe chega para mim e fala: Karina, você perdeu muitas coisas na sua infância e na adolescência por causa das minhas tentativas de suicídio. E eu falei: correto, mãe, eu perdi muita coisa, né? Eu perdi uma infância, uma adolescência ideal. Então, ela falou: agora você não vai perder mais. Então, você tem em mim uma parceira na prevenção do suicídio. Foi aí que eu tive uma motivação, inclusive, para migrar e ampliar um trabalho que eu queria fazer há muito tempo. Em virtude, principalmente, do meu luto gestacional, eu falei: eu quero me aprofundar agora, me declarar realmente uma pessoa estudiosa em luto. E mais especificamente, em luto por suicídio. E aí, então, em 2009, eu prestei o doutorado com a minha sonho de consumo bem consumido, porque hoje a gente se intitula filhota e mames, né, que é Maria Júlia Kovacs, que tem um trabalho lindíssimo sobre educação para a morte, e eu prestei o doutorado, né? Eu fiz o concurso do doutorado e passei. E, felizmente, eu tinha esta questão em mente. Eu quero ver se tem alguma diferença o luto por suicídio. O que eu posso agora, desde 2009, falar, né, de uma forma muito mais segura do que né, desde 2001, que eu falei para você que eu comecei a estudar o luto. Né? Hoje eu posso falar, sim, o luto por suicídio tem as suas especificidades. E quais são? Alguns sentimentos que eu vejo diferentes. Primeiro, o sentimento de vergonha. A culpabilização também, porque o suicídio talvez seja a única morte que a gente acha que poderia mudar o desfecho da situação. É verdade. Né? E uma outra coisa que eu acho muito importante é que no luto por suicídio, é um termo que eu cunhei, que eu chamo de estranho alívio. O que acontece é que muitas pessoas, inclusive enlutados, né, que têm um processo de estresse enorme, né, por terem familiares, amigos que têm, né, que tentam o suicídio como eu, né, como eu tive com a minha família, várias vezes eles sentem dentro do luto por suicídio um estranho alívio. E eu nomeei estranho porque, assim, socialmente falando, não é bonito a gente falar estou aliviado. Mas eu quero ressaltar que o alívio não é pela morte, mas é pelo estresse que acaba quando a morte acontece, quando um suicídio é consumado. Enfim, eu te respondi, fiz um longo percurso, até porque eu acho que é importante a gente entender que luto é processo. Luto não é resposta imediata. Luto é uma maneira como a gente vai respondendo às situações, principalmente aquelas que nos colocam em situações de vulnerabilidade, impotência.
de sensação de que a gente não vai conseguir fazer essa travessia, né? Uhum. Verdade. E cada um com o seu processo, longo ou curto, mas todo mundo precisa passar por esse processo, né? Exatamente, porque assim, se nós perdemos, hoje eu entendo isso, se nós amamos, se nós nos relacionamos, a gente mantém uma certa qualidade, e aí a gente vai sim lutar, isso é até uma crença do Colin Parkes, que fala o preço do amor é o luto. Moral. Isso quer dizer que a gente, assim, porque a gente ama, a gente vai sim lutar, certamente. E a gente sim luta porque a gente amou. Quer dizer, quem começou primeiro, né? Os dois começam e andam Exatamente. juntamente. Até porque uma forma da gente lidar com o nosso luto é garantir que houve amor. E que isso ninguém tira, nem a morte tira da gente. Isso mesmo. É isso que a gente tem Exatamente. falado para os nossos enlutados, a É. dimensão da dor e a dimensão do amor, né? Sim, Andam perfeito. juntos, não tem Juntos. como, né? Exatamente. E como é que as pessoas podem lidar com esse luto por suicídio? Como é que... Porque já lidar com o luto, né? Como você explicou pra gente, um luto, entre aspas, normal já é muito difícil. E como lidar com esse luto por suicídio que é tão diferente? É diferente, mas a gente precisa entender que o suicídio também é uma das mortes que acontecem com o ser humano. Aliás, o suicídio é uma morte do ser humano, que pertence ao ser humano. Isso quer dizer que eu não quero banalizar nem normalizar, mas eu preciso entender que, assim, a morte por suicídio também é uma morte. E como é que a gente precisa lidar? Tal como uma morte acontece com todas as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, e a gente também não pode descaracterizar a tragédia, né? O suicídio é uma morte trágica, uma morte violenta, e por isso que a gente chama, inclusive, os enlutados por sobreviventes. Porque eles aprendem a viver um impacto, e é um impacto abrupto, violento, repentino, e que coloca a gente no primeiro carrinho da montanha-russa. Então, assim, muitas vezes, e como eu falei para vocês, a culpa do enlutado por suicídio acontece porque ele acha que ele poderia ter mudado o desfecho da situação, muitas vezes acreditando que se ele tivesse falado, se ele tivesse se aproximado, se ele tivesse feito ou visto alguns sinais... Ele poderia evitar, né? Isso é muito cruel. Sabe, uma das coisas que eu tenho batalhado na minha missão como suicidologista, principalmente que se dedica ao luto por suicídio e por pós-venção, é falar que é difícil a gente ver sinais. Embora a gente tenha os sinais de alerta, embora a gente possa divulgar os fatores de risco, mas eu acho muito cruel quando... a gente ouve frases tais como 90% dos casos poderiam ser evitáveis. E eu falo, gente, isso para mim não é prevenção. Cruel. Isso é crueldade. Cruel, né? Eu me lembro que acho que há uns 2 anos atrás, eu sou muito ruim de nome, mas eu me lembro que um cantor famoso de fora se matou. E ele tinha 3 filhos. E a esposa dele postou, porque a questão era essa, nossa, ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém notou, e ela postou o último dia dele. Eles foram fazer um passeio de barco num rio com os filhos, ele estava sorrindo, brincando, e ela faz justamente esse comentário, como perceber alguma coisa. Ele estava bem, sorrindo, brincando, então assim, é realmente muito difícil, muito cruel jogar a culpa, a culpa no outro. Ai, você devia ter visto, você devia ter percebido, ter visto algum sinal, né? E foi muito interessante esse post dela. Ela fez questão de abrir a intimidade da família para mostrar. Esse foi o último dia dele. Quem é que poderia imaginar? Que triste. Além da dor, ela tem a culpa e o julgamento, né? E tem que exatamente, se sente na obrigação de divulgar, né? De se ainda tem alguém te apontando, justificar, julgando, né? Exatamente. Agora, pelo suicídio ser uma morte escancarada, e morte escancarada é um termo intitulado e criado pela Maria Júlia Kovacs,
né? O escancarado é quando aquilo que poderia ser privado se torna público, né? Então, muitas vezes, né, o luto também se torna escancarado, e por isso que realmente a gente tem que ter uma certa preservação. Como é que a gente lida, né? Como é que a gente acolhe enlutados por suicídio? Tentar evitar a exposição. Tentar proteger, né? Que é criar abrigos. Eu gosto muito da palavra shelter em inglês, que significa abrigos. Então, assim, como é que a gente pode dar abrigos? E por isso que eu chamo meus enlutados, né? Não como posse, mas como amor que eu desenvolvo, porque os meus enlutados por suicídio são os meus xodós. Então, assim, uma das coisas que eu quero trabalhar realmente, tenho trabalhado, é primeiro, não expõe mais a pessoa, porque ela já está em carne viva. Segundo, quem é você para estar acusando que este enlutado não tenha percebido? Porque ele já vai fazer isso. Sim. Inevitavelmente, porque o suicídio é esta morte que a gente acha que poderia ter mudado o desfecho, ele já se incumbe, né, de se autoacusar e de se cobrar. Por quê? De se cobrar, de se questionar. A culpa do enlutado por suicídio é a potência, que eu acho importante, que é um sinal de vida do enlutado, que ele acha que, né, mesmo que seja pelo pensamento, pela idealização ou ruminação de que ele poderia ter mudado ou feito qualquer coisa para mudar este cenário do suicídio, né? Isso é potência vital do enlutado. Por isso que a gente não pode falar para o enlutado, não se culpe, porque ele já está sentindo isso. O que a gente pode fazer em termos de abordagem? Do que é que você se culpa? O que é que você poderia ter feito de diferente? Né? E aí deixa a pessoa trazer toda essa ideia de estratégia, pelo menos intelectual e cognitiva que ela tem, de que ela poderia sim mudar o desfecho. Até que chega um ponto que ela começa, e eu falo, e eu utilizo essa afirmação, primeiro, que a verdade vai embora com aquele que se matou. E segundo, que o suicídio é um ato único e exclusivo daquele que se mata. Isso quer posse dizer... minha, né, Karina? É posse minha, né? Eu decidi. Isso. Não existe culpado, né? Quando, então, o enlutado realiza isso, fala assim, tudo que eu fiz, que eu pude fazer, eu fiz, né? Tudo que eu fiz com ele e o que ele me permitiu fazer, eu pude fazer. Então é isso, tá tudo certo. Porque a pessoa que se mata também não quer que você saiba. Porque ela guarda isso. Ela teria te falado, né? Ela teria te falado. Aí sim te pedido ela ajuda, teria, né? Exato, comunicado. Manifestado. Exato. Karina, e essas são as formas de a gente acolher um enlutado, né? Um sobrevivente, como você diz, né? Do luto por suicídio. E a gente consegue desenvolver esse auto-perdão para essas pessoas que ficaram? Porque é tanta culpa, o que a gente ouve, né? Dos nossos enlutados. Sim. Também a gente trabalha os nossos, né? A gente também tem os nossos enlutados, que a gente trabalha com tanto amor. E a gente segura, assim, abraça, mesmo que virtualmente, todo dia eles. Então a gente e sempre muita culpa que é falada, né? Eu poderia ter feito, eu poderia. Acho que essa é a maior diferença, né? Entre um enlutado que Cíntia, perde um parente por verdade, uma doença, por um câncer. Eles têm saudade, né? Queriam que a pessoa estivesse ali do lado, sente a convivência do dia a dia. Aquele que perdeu por suicídio, não, ele tem a culpa, né? É a culpa. Ele não é nem questão, a dor maior é a culpa, não é nem a falta da pessoa, a convivência com a pessoa, o que eu poderia, saudade, o que eu não vi, né? O que eu não fiz. Principalmente para uma mãe, né? Uma mãe enlutada, o que eu não fiz para o meu filho, para ele fazer isso, né? Por que ele não me procurou? Por que ele não me falou? Eu podia ter ajudado, né? Onde eu falhei, né? É onde eu falei, a culpa é muito grande, né? Esse sentimento é o que se sobressai. Primeiro que existe uma confusão no enlutado por suicídio, que o não ver significa, o que não foi visto significa falha e erro. E aí a gente precisa trabalhar com a ressignificação de percepção de que, assim,
O que não é visto, não é visto e não significa que é erro, mas muitas vezes existe essa aproximação que faz com que um enlutado se confunda e se martirize mais ainda. E o martírio e a peregrinação que um enlutado por suicídio precisa percorrer é essa. Tanto é que esse é o caminho que eu chamo de extrair flor de pedra, né? Porque é um caminho árduo, é um caminho que ele fala assim, como é que eu vou enxergar beleza ou flor, né? Num solo árido? Ele enxerga a partir do momento em que... Você falou uma palavra muito forte, muito bonita, auto-perdão. Primeiro que aí isso me faz lembrar de uma frase que eu aprendi da minha querida Maria Cecília Pérez do Souto, né? E que, assim, foi uma professora minha, uma das pessoas mais influenciadoras no fato de eu ser gestalt terapeuta e professora, né? Admirava muito a Cecília porque ela morreu, mas, assim, ficou para mim os ensinamentos, que é isso que fica quando alguém morre, alguém parte. Se todos morreremos, o que fica são os ensinamentos e esse amor e essa relação que a gente pôde conviver. Bom, mas o que a gente precisa trabalhar? Maria Cecília, ela me ensinou que escolhas são para o aqui e agora. Isso quer dizer que todas as nossas ações, elas foram feitas a partir do momento em que a gente tinha repertório e a gente tinha condições de efetivar qualquer situação, principalmente em relação a quem a gente ama. É uma das coisas que eu mais trabalho com mães, que você trouxe, mães e pais, que ficam realmente se autoacusando do que eu não vi, do que eu deixei de fazer. Eu falo, naquele momento, o que você pôde fazer, o que você pôde ter como escolha e ação, foi possível naquele momento. É óbvio que se você tivesse a ideia de que essa pessoa, o seu filho, se mataria, você teria feito absolutamente tudo diferente. E eu imagino que nada talvez mudaria o desfecho da situação. Eu tenho Porque trabalhado... ainda é uma escolha minha, né, Karina? Pois é, e eu acho que assim, quando traz essa palavra escolha, também é muito pesado, porque assim, é difícil e é inadmissível que o ser humano possa escolher se matar. Verdade, até porque isso é verdade. contra, isso também é uma diferença do luto por suicídio, porque isso é contra o instinto de vida de qualquer ser humano. Sim, Agora, a sobrevivência. Pois é, que a sobrevivência. Agora, quando a gente começa a falar assim, que é uma questão da bioética, a vida pertence a quem? A gente. A morte também pode pertencer, inclusive, aos nossos filhos, que a gente dá à luz, e a gente, obviamente, que ninguém tem filho para que a gente possa enterrar. Nenhum pai, nenhuma mãe idealiza esta situação. Sim. Mas a vida, a partir do momento em que a gente ofereceu a vida, e nós mulheres temos esse dom e essa capacidade, eu acho uma dádiva, a possibilidade de ser mulher e dar à luz, isso não quer dizer que você vai ser a luz desta pessoa. Eu falo e costumo falar, inclusive para trabalhar com a crueldade que muitos enlutados acreditam que eles poderiam ter evitado, ter visto. Eu, por mais estudiosa que eu seja no campo da suicidologia, eu não tenho como evitar se meus filhos, se meu marido, que são as pessoas que eu mais amo, se a minha irmã quiser se matar. E aí todo mundo bate na madeira e fala, ai, Karina, vira essa boca para lá. Não, isso é uma realidade. É uma realidade. Eu não consigo é dura, mas evitar. É verdade. Então, assim, e isso é uma das coisas que eu aprendi com a cultura japonesa, a gente tem um olhar muito para a realidade. E muito com a ideia de que a gente chama de wabi-sabi, esse tipo de olhar. Quando você enfrenta a realidade nua e cruamente, não é Nelson, né, Rodrigues, não é uma coisa muito dramática, mas assim, quando a gente fala as coisas acontecem como elas deveriam acontecer. E nada do ser humano, e eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade enquanto seres humanos, de falar, se aconteceu comigo, eu vou assumir essa minha dor e meu sofrimento dignamente. E eu vou, a partir do momento em que eu falo, talvez não seja por acaso que isso tenha acontecido comigo, eu vou transformar a dor em amor, eu vou transformar o desconhecimento em conhecimento, que é isso que eu chamo de extrair flor de pedra.
Porque quando a gente faz da nossa dor, vocês fizeram das dores de vocês um grupo lindíssimo sobre apoio ao luto, sabe? E assim, eu tenho certeza que isso teve origem pelas tuas próprias dores, né? Sim. Todo o meu trabalho Sim. na suicidologia também teve a sua origem e nasceu de uma dor imensa, de uma impotência, da sensação de que eu nunca poderia ser acolhida e nem oferecer acolhimento. Tá aí, estamos hoje, né, falando sobre a possibilidade da gente receber e oferecer apoio e acolhimento a um luto, que para um ser humano é uma situação surreal, porque Sim, todo luto é um sim. gerenciamento de crise, né? É Sim. uma possibilidade da gente se conhecer cada vez mais. É verdade. E a gente consegue prevenir o suicídio? Então, Mesmo isso ouvindo... desde que você não confunda, e isso é uma das coisas que eu escrevi no livro aqui, olha, né, que foi a minha dissertação do doutorado, minha tese do doutorado, Suicídio e Luto. Eu falo e eu abro uma questão. Foi o primeiro livro que eu articulo prevenção com pós-venção. E eu faço uma discussão a respeito do significado de prevenção. É possível prevenir desde que você não confunda com evitação nem previsão. Perfeito. Você entende? Então, assim, Perfeito. quando a gente fala 90% dos casos poderiam ser evitáveis, me dá um frio na barriga, né? E eu assim falo, gente, para com isso, sabe? Porque eu falo, então eu pertenço aos 10%, que acredito que a gente não consegue evitar. Aliás, a gente consegue evitar alguma morte? Não é muita prepotência, né, da gente falar isso. É prepotência. Exato, a palavra é essa, é prepotência. Como é que você vai evitar? Não vai. Agora, o que dá para fazer em termos de prevenção? Uma melhoria, isso até inclusive é uma sinalização e uma indicação da Organização Mundial da Saúde, que é você aprimora o tratamento dos transtornos mentais, você faz trabalho psicoeducativo, né? Então, por isso que assim, eu aposto muito nesta parte, né, de fazer trabalhos psicoeducativos, por isso que eu tenho a pós-graduação em suicidologia. Porque eu tenho fé que a informação é um caminho da prevenção. Quanto mais a gente vai ampliando a discussão, quanto mais a gente vai trazendo, né, discussões em relação aos grupos de vulnerabilidade, por exemplo, as maneiras como a gente pode fazer os acolhimentos, os cuidados, né, isso é uma habilitação. E eu, como professora, psicopedagoga, eu sempre tive um desejo, né, de unir aquilo que eu trabalho como clínica, porque eu sou psicoterapeuta e professora, né, e aí por isso que eu percorri o caminho universitário, né, realmente para falar, gente, é possível prevenir desde que a gente oferte orientação, informação correta, muito entre aspas, porque cai a nossa humildade, né, nenhum saber ele é inteiro, nenhum saber ele é completo. Eu acredito, inclusive, que o conhecimento ele vai se construindo e aí a gente forma uma sabedoria a respeito desses assuntos. Aí sim dá para prevenir. Aí sim dá para a gente fazer algumas coisas, sabe? Porque o que não dá é fingir que a coisa não acontece, porque é realmente um problema de saúde pública, é realmente um problema assustador, porque os números vão aumentando a cada ano, a cada dia, né? Me dói o coração todas as vezes que eu vejo e ouço números e pessoas, mais do que números, pessoas que se matam, jovens, idosos que se matam. Então, assim, isso me aperta o coração, mas eu também tenho que ser humilde o suficiente para falar. Eu sou uma pessoa, né, que eu me coloco na impotência sem me entregar a ela. Eu vou fazer a minha diferença, né, fazendo um trabalho de formiguinha, né? Felizmente eu tenho mais, hoje eu não estou mais solitária, então eu tenho mais pessoas, né, comigo nessa trajetória. E assim, é possível a gente fazer a diferença. Agora, como? Suportando a dor com atos de amor. Então, nesse sentido, sabe, eu oferto luz e amor para aquele que está em escuridão. Esta é a maneira simples. Eu não preciso aparecer, eu não preciso me ostentar na minha vaidade, no meu ego. Não é isso que eu quero.
principalmente quando eu adoeci da inflamação cerebral, que aí que aconteceu a educadora dos pés descalços, eu coloquei uma missão. A minha meta é levar luz para as pessoas na simplicidade, sem precisar fazer as coisas grandiosas, porque é no simples que a gente se vê, né, fazendo sentido na vida. E é assim que eu vou conduzir para o resto da minha vida. Que lindo. E é como isso é importante, né, essa questão, imagina, Rô, como é importante essa questão da educação, né? Eu acho que esse era o primordial. Acho que realmente a evitação é pela educação, né? Nós deveríamos, você falando, me veio até essa imagem de isso deveria ser feito na escola. Isso deveria ser feito com palestras, né? Devia estar na grade, né? Na grade curricular das escolas. O quanto isso é importante, né? Porque eu recebo muito adolescente no consultório achando que ele não merece essa atenção, que ele não merece esse cuidado, que não tem saída, né? E aí, assim, quando a gente oferece esta educação, esse acolhimento, essa possibilidade dele entender que ele pode pedir ajuda, que ele pode falar com alguém, né? O quanto isto é importante, eu estou evitando, eu estou trabalhando para que a pessoa entenda, né? Que ela pode ter esse conforto, essa ajuda. E aí a gente ouve, por outro lado, muitas famílias que acham que isso né? O termo de hoje é mimimi, é frescura. Né? Não entendem, a depressão muitas vezes é tratado como frescura. Exatamente, né? Não entendem o quanto é importante olhar para esse processo, acolher quem é que está passando por isso, né? Então a educação aí é fundamental, né? E o trabalho, né, psicoeducativo em relação ao gerenciamento das nossas crises. Né? Isso poder se educar na dor também. Porque o que é se educar na dor? É entender que os nossos sentimentos, eles são validados, e quando eles são validados, isso faz com que a gente se desenvolva. Sofrimento omitido, sofrimento negado causa maior perturbação. E aí, vocês me fizeram lembrar com a fala de vocês, né? Primeiro, de um título de um livro de um amigão meu, que eu tenho, assim, verdadeira admiração, que é o Anderson Mendes. Ele tem um livro chamado Depressão Não é Frescura. Tá? E o Anderson, ele faz parte do corpo docente da pós-graduação em suicidologia, exatamente por esse lindo trabalho, porque ele teve depressão e ele vai atrás. Então foi a dor que mobilizou para que ele desenvolvesse um documentário que se chama Depressão Não é Frescura, que está no canal Mova. E, assim, é um documentário lindíssimo que ele entrevista, dentre várias pessoas, eu também fui entrevistada, né, várias pessoas que trazem esta ideia que não é mimimi. Os nossos sentimentos, eles não podem ser né, não podem ser desfalcados da gente, na verdade, né? Eles não podem ser desconsiderados. E uma das coisas que, né, eu trabalho muito com escolas, né? E eu fiquei responsável pelo primeiro programa de pós-venção, né, na escola do Colégio Bandeirantes. E assim, o Colégio Bandeirantes, ele tomou a frente, principalmente quando aconteceram os 2 suicídios, e realmente eu admiro, né, toda a coordenação e toda a escola, o colégio, porque eles trouxeram esta ideia de que, primeiro, o suicídio ele não pode ser omitido, ele não pode ser ignorado. E aí a gente começou com esse trabalho preventivo, no sentido de que também tem uma professora que é Renata Lourenço, né? E que ela desenvolveu, juntamente com a direção e com a equipe, né, com os alunos, o programa CARE. E o que é o programa CARE? Né? É um programa em que os alunos são treinados para fazer acolhimento. E eles usam uma pulseirinha amarela que todos os alunos sabem, né, que essas pessoas podem fazer este acolhimento. Isso é lindo, porque se eu estou em vulnerabilidade, eu já tenho um lugar. E também prevenção. Eu sei quem procurar. Exato. Prevenção significa você ofertar espaços de acolhimento. Por exemplo, vocês começam a fazer um trabalho de pós-venção e também um trabalho de prevenção, porque vocês ofertam um lugar de acolhimento.
em que os enlutados podem procurá-los. Isso é prevenção. Isso é Eu um acho que quando a trabalho gente tem a dor, o maior lugar que você quer estar é onde alguém te abraça, né? Onde alguém te te ouve acolhe, sem né? julgamento, E né? ouve, né? Isso, ouve sem julgamento, né? Eu só te acolho, eu só te abraço, eu estou aqui. Eu estou aqui com você, né? Eu tenho uma Sem frase te que eu julgar. falo, quem está perto compreende, quem está longe julga. Verdade. Sabe? E eu acho que cada vez mais nós seres humanos, a gente precisa de atos de aproximação. Isso quer dizer, né, é muito fácil a gente ser a pedra, difícil a gente ser a vidraça. Isso quer dizer que se a gente entra em situações de vulnerabilidade, que não é praga, né? A gente entra, a gente tem situações que a gente vive, né, numa com escuridão, certeza. numa crise, né? E assim, nada mais do que esse abraço, né? Que busca realmente um braço para dar suporte. Nada melhor do que um outro ser humano que está lá para a gente poder falar: eu não estou solitário, eu não estou sozinho. E tem alguém sentindo a mesma dor que eu. Claro que são dores singulares, mas a gente sente a dor e tem alguém que pode nos acolher, pode nos ouvir, né? E a gente vê isso muito no nosso grupo, Karina. Mesmo eu estando com dor, nós temos um grupo de enlutados, são 400, e a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente está 24 horas conversando com eles, e um acolhe o outro na dor. Quando um escreve, o outro acolhe. Então, é um lugar de pertencimento, de amor, né? E você sabe, Rosana, eu tenho um grupo de enlutados que eu participo da equipe, né, que é do Instituto Sede Sapiens, enlutados por suicídio especificamente, por eu acreditar nessa diferença, tá? Então, o Núcleo de Assistência Social do Instituto Sede Sapiens, faço parte dessa equipe e a gente também tem um grupo de WhatsApp e eu aprendi, eu preciso falar essa situação porque esta semana aconteceu um acolhimento tão bonito no grupo de WhatsApp, que é do meu painho. Eu chamo do meu painho porque eu tenho painho e maninha, e obviamente são pais e mães espirituais que eu encontrei ao longo da minha vida, porque o painho, um dia eu o conheci, e ele fez um curso meu no SEDES sobre suicídio e luto. E eu fiquei encantada com ele, pela dor dele e pela reverência que ele tem pelo filho, Bruno, que se matou. E eu chamo o Bruno de meu irmão espiritual. Uma das coisas que foi falada é que uma das enlutadas falou assim: eu morro de saudades da pessoa que se matou e eu preciso ser forte. E o meu painho falou o seguinte: não queira ser forte, seja apenas sensível. E eu falei ontem com ele, eu falei: painho, que coisa mais linda. Sabe? Porque assim, você não precisa ser forte, porque nunca a minha dor é igual à sua. Mas não queira oferecer além daquilo que você pode oferecer. Tem uma frase cujo autor eu desconheço, mas que eu uso muito. Quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. E no luto, a gente fica às vezes em frangalhos, a gente fica em carne viva. Sim, e a gente não pode exigir da gente ser forte. Porque todas as energias, elas precisam estar direcionadas para a gente sobreviver. Sabe? E é por isso que eu falo que no luto a gente não usa maquiagem, porque assim, a gente está no nosso estado mais puro. Verdade. Sabe? A gente tem, inclusive, a desculpa de falar: eu estou em luto, então não me perturba. E aí você também pode se dar esse auto-perdão e essa generosidade, na verdade, e autocompaixão, de você falar: gente, eu não estou podendo, está doendo demais. Então eu só vou ser sensível o suficiente para conseguir lidar com a situação que já é difícil. Né? Respeitar muito a minha dor, né? Meu momento. Respeito, eu acho que é crucial. É o que a gente tenta passar para eles, né, Rô? Sim, porque existe inteiro. uma fala muito grande deles também, né? Eu preciso ser forte, né? Eu preciso me manter forte. E essa é a única palavra que você não precisa e não consegue. Exatamente. Não é o momento, né? Não é necessário. A gente costuma... Eles precisam se permitir, né? Entrar em contato com tudo que está acontecendo, entender, né, esse momento. Porque enquanto eu tento ser forte, eu estou evitando
E a gente sabe que como você disse, né, o luto é um processo de aprendizagem. E quando eu evito entrar em contato com ele, eu não estou passando por esse processo de aprendizagem, né? E ele é necessário. Já passou 40 minutos da nossa live. Ai, desculpa, Karina, antes de você falar, eu vou abrir a caixinha de perguntas enquanto você fala pra gente ver se tem alguém que tem alguma perguntinha. Pode falar, desculpa. É necessário, apesar de doloroso, e é possível. O que a gente precisa trazer, assim, o quanto realmente é possível a gente sobreviver e fazer essa travessia do processo de luto. Agora, o luto tem finalização? Não. Tá? Isso é uma das coisas que eu sou mais questionada. Até quando isso vai durar? Até quando a tua vida fizer sentido para você? Até quando a vida daquele que partiu também fizer sentido para você? Dói, mas você vai se reconciliar com a vida a ponto de essa dor, ela se impulsionar, né? Ela te impulsionar para fazer atos de amor, né? A gente, com a dor, e a partir do momento em que a gente sente a dor, a gente busca situações, primeiro, de acolhimento, para ofertar acolhimento, né? E para também trazer a possibilidade da gente continuar sendo. Muito no gerúndio. Eu vi aqui que tem uma pergunta da Ju, né? Ter um suicida na família aumenta a chance de outros? Olha, Ju, eu vou te convidar, se você me permitir, a gente não chamar as pessoas que se mataram como suicidas. Isso é uma linguagem que também é uma prática, é uma psicoeducação, porque quanto mais a gente chama a pessoa de suicida, a gente está confundindo ato, ação, com a história da pessoa. A gente é muito mais do que as nossas ações. Então, assim, hoje eu tenho falado pessoas que se mataram, pessoas, né, que tiveram as suas mortes consumadas pelo suicídio. Mas existe um mito e uma crença muito forte, e isso a gente tem que trabalhar no enlutamento por suicídio, que é uma das características também do processo de luto. Existe uma fantasia de que porque alguém morreu na minha família, eu também morrerei. É como se existisse a ideia de que o suicídio passasse nas nossas veias, sabe, corresse nas nossas veias. E eu costumo falar, não, eu fui uma pessoa que precisou acreditar nisso, né? Porque com uma mãe que tentava várias vezes o suicídio, eu comecei a pesquisar muito e hoje eu falo, não, o suicídio não corre nas veias. O que acontece, que é hereditário e é genético, são transtornos mentais. Isso sim, existem alguns transtornos mentais que isso vai de geração em geração. Mas, Karina, como é que você então explica que alguns suicídios acontecem na mesma família? E aí eu vou falar uma coisa que eu ouvi de uma das depoentes, cujo pai se matou, depoentes do meu pós-doutorado. Ela fala assim, meu pai matou, e quando a gente tem alguém na família que se mata, abre as portas para eu pensar que eu poderia ter uma saída dessa quando eu tiver algum problema e um sofrimento. Isso quer dizer, abrir as portas não significa que já está dado como destino. E a gente também tem que ter muito cuidado em pensar que, porque a minha mãe ou meu pai se matou, ou meu tio ou meu irmão, eu também tenho este destino. Mas é muito comum, né, na família do enlutado por suicídio pensarem que vai acontecer o mesmo. Agora, o que existe como repetição? Aquilo que a gente chama em psicologia de transmissão psíquica transgeracional. São as modalidades de enfrentamento para situações difíceis. Tá? E isso sim, se eu tenho alguém que teve um escape, uma solução, né, trazendo a própria morte, isso abre as portas para um possível também, uma possível modalidade de enfrentamento, que é o suicídio. Tá? Mas eu até peço para que a gente desmistifique esta ideia de que porque, né, um suicídio aconteceu, outra coisa que eu tenho, né, eu escrevi no programa Raise, é que muitas vezes quando o suicídio acontece, todo mundo começa a acusar a família por ser disfuncional. Aí eu falo, minha gente, que família que é disfuncional? Qual família que é funcional? Que é funcional, que é funcional, entendeu?
Então, porque são sensos comuns, né? São ideias que Tentar são achar os a culpados, priori, exato, né? De que a gente, assim, né? Os Tem alguma coisa que a gente preconceitos, né? deixou de ver. Então, o suicídio é isso. Por isso que eu falei que o dos sentimentos primeiros, que é diferente, é a vergonha. Porque a Sim. vergonha é um sentimento de que a gente não pode se mostrar tal como a gente, né, se mostra. Gostaria de mostrar. Isso, exatamente. Gostaria de mostrar, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui que diz assim, eu acho que é Lilith, eu não consigo ler porque tem muito pontinho. Né? Eu atendo muito adolescentes com ideação suicida e vejo nos pais um luto pela criança que eles perderam, mas que ainda vive. Faz sentido? Como trabalhar isso? De primeiro, assim, viver o adoecimento dos nossos filhos não significa adoecimento da gente. Tá? E a gente já sente, né? Porque é a síndrome do ninho vazio, e a gente já sente falta daquele adolescente que a gente desconhece, aquele ser que cresceu e adolesceu, mas que também muitas vezes traz certos adoecimentos, inclusive existenciais, que é no caso de adolescentes que trazem essas ideações suicidas. E que, assim, a gente vai precisar se aproximar deles, tentando entender na linguagem deles, e isso é muito difícil, né? Porque, assim, a gente tem um certo código de comunicação conhecido na infância, né? Coisa que a gente precisa criar com os nossos filhos adolescentes. Eu falo nossos filhos porque, assim, eu tenho 2 filhos que são adolescentes. Então, assim, aquele Enzo que foi quando era pequeno, que eu conhecia, já não é mais. Aquela Isabela que me acompanhava em todos os lugares, já não. Eu estou lidando realmente com pessoas, né? Que seres humanos completamente diferentes no mundo à parte, principalmente durante essa fase pandêmica, né? Verdade. É uma coisa assim que a gente precisou se aproximar cada vez mais. Então, assim, o que faz com que a gente tenha essa sensação de despedida, né? De medo, de ameaça, né? É porque a gente está lidando com um desconhecido, né? E eu acho que isso é importante a gente saber. Existe um luto nos pais quando a gente lida também com o desenvolvimento dos filhos, porque eles crescem, e aí esta é a constatação de que a vida dos nossos filhos já não é a mesma vida da gente. Vejam bem, e isso também que eu utilizo, né, com as mães enlutadas por suicídio. A vida do teu filho já estava diferente da tua vida. É uma outra vida. É uma outra, né? E que talvez a gente precise respeitar. E o quanto é importante, Cíntia, tem umas né? perguntas Eu trabalho na caixinha. Eu vou ler, imagina. E o quanto é importante trabalhar até mesmo essa psicoeducação para os pais. Entender qual é o comportamento de um adolescente, quais são as características, né? O que é que você pode respeitar como esse movimento de crescimento desta fase, o que é que você pode acolher, né? Até para que você não fazer, né? Exatamente, não se afaste demais deles por achar que agora não é mais o meu filhinho, já não gosta mais de mim, já não me, né? Porque a gente também se culpa nesse sentido. O que é que eu fiz de errado? Quando criança estava ali, me adorava, estava sempre junto, agora tem vergonha, né? Então entender este movimento também ajuda, né? Totalmente, né? Você não fez nada de errado, seu filho está crescendo, né? E a gente vai precisar olhar para essa realidade, né? Porque, assim, e qual é essa realidade? É uma frase que eu aprendi com meu marido. Meu marido é engenheiro, não é psicólogo. Felizmente, assim, ele não é igual a mim, a gente tem diferenças grandes. E aí, assim, numa das conversas familiares, o meu marido chegou com uma coisa que eu achei linda. Ele fala para os nossos filhos que estavam reclamando da gente, óbvio, né? E aí a gente tem essa prática deles reclamarem e a gente ouvi-los, né? E meu marido falou assim: Enzo, Isabela, a gente nunca foi pai nem mãe antes de vocês. Onde está o manual, tão genial, né, Karina? Onde está o manual? Exato. Duda, você me libertou, sabe? Porque assim, eu fico, porque com a mãe nasce a culpa também, tem essa, né, gente? Sim, sim. E eu falei assim, é uma coisa tão óbvia, mas assim, a gente não entende. Então, assim, o mais difícil
é a gente, mãe e pai, suportar que os nossos filhos estão com outros valores, outra vida, outros Exatamente. sentidos e outras direções, né? E Ainda que vem para minha bom Como que eles nós tivemos estão, um né? dia, né, E Karina? que Pois Como bom que nós é, vocês vivemos estão um dia, assim, né? né? Nesse processo. Que bom, né? exato. Que bom. Que é saudável, né? Tem uma Mas é pergunta difícil de aqui. viver, É né? difícil, Sim, sim. Aí a gente tem que levar essa questão para o nosso, né? Para o nosso conhecimento, Isso, porque a gente tem que entender Verdade. que eles não vão ficar debaixo das nossas asas, né? E o objetivo, eu brinco muito, a Rosana sabe, a minha área de educação com pais é a minha paixão. Né? Então, assim, filho não vem com manual de instrução, e o Sim, nosso não pode ser. objetivo é educá-los, criá-los, né? Sim. Para que eles se tornem pessoas ali independentes, né? Para o futuro, para o mundo melhor, né? Então, se a gente está nesse movimento de evolução, sinal de que a gente está progredindo junto com eles, né? De alguma coisa boa a gente está fazendo, né? Isso é muito importante. Tem uma pergunta da Dani que diz assim: o suicídio aumentou ao longo do tempo? As pessoas estão tendo mais dificuldade em lidar com a dor? olha, os números falam que sim, né? Que a gente tem números aí que indicam um aumento do Sim. suicídio, né? Infelizmente. E eu posso trazer assim, a dificuldade é imensa, porque eu tenho uma perspectiva que é do Schneidman, que é o autor base dos meus estudos, que suicide as a psyche, ou seja, que o suicídio é um reflexo, né, de um sofrimento intenso existencial. Isso quer dizer que quando, né, existe essa pergunta se as pessoas estão com maior dificuldades de lidar com a dor, eu acho que a gente está no mundo imediatista, né, em que existe uma certa impulsividade no trato de lidar com os nossos sofrimentos. E sim, sabe, eu acho que esta única saída que algumas pessoas encontram, que é o suicídio, é uma ideia de que também é do Schneidman, de que as pessoas se matam porque o suicídio é um ato definitivo por um problema temporário. Então, qual é a dor? Qual é a dificuldade de lidar com o sofrimento? É lidar com os problemas. E dificuldade de enfrentar a realidade tal como ela se apresenta. E aí a gente cai naquilo que eu já trouxe para vocês, que é o olhar o Wabi-Sabi, que quanto mais eu olho para a realidade tal como ela se apresenta e falo assim, não, isso que me aconteceu diz respeito a mim. Por que que aconteceu? Não sei. Talvez eu nunca vá entender por que que um suicídio aconteceu na minha vida, por que que eu tive a inflamação cerebral, por quê? Porque se eu ficar gastando a minha energia com os porquês e com as explicações, eu deixo de viver aquilo que o Viktor Frankl traz como lindo ensinamento, que é a gente precisa buscar o para quê viver. Qual é a função disso na tua vida? Né? É um Porque novo se a gente olhar, né, fica... Karina? E É um por isso que novo é a olhar. ressignificação. A gente precisa Sim. aprender a ressignificar os nossos dramas, sabe? E eu acho que assim, eu não estou subestimando a dor, mas assim, lógico que ser humano já inclui, já está no kit sofrer. E aí a gente é aquilo, isso é Sartre, a gente é aquilo que a gente faz com o nosso sofrimento, aquilo que nos acontece, né? Então assim, se você quer tornar digna uma relação que você teve com aquele que partiu, faça esta, né, relação ser vista por muitos, inclusive por você. Por exemplo, eu legitimo a minha relação com a minha mãe, né, que tentou várias vezes o suicídio, fazendo a cada dia uma prática diária de reverenciar a existência dela e a nossa relação. Sabe? Então, assim, aqueles que partiram, infelizmente. Só que eles deixaram legados de aprendizagem que a gente vai poder fazer história, porque a gente continua vivo. Isso é o que importa, né? Eu tenho um mantra que eu falo, se tem vida, tem jeito. Então, assim, se a gente está vivo, por mais, né, doído que seja, por mais em carne viva que a gente esteja, a gente consegue fazer a diferença, assim. Essa é a esperança que eu sempre tenho. Sabe? É isso que tem me ajudado diariamente a fazer a diferença no mundo. Porque eu me vou, você se vai, né? Então, né? O que é que eu estou deixando? O que é que eu vou deixar como legado? E nós temos né? fortalecido isso no nosso grupo, Karina, dizendo isso mesmo. A gente sempre fala que a gente tem que transformar
a dor em amor, e que os nossos amados que partiram, eles vivem em nós de alguma forma, e que a gente tem que continuar a caminhada para eles, por eles e por nós, né? E que o amor vai sempre nos reger quando a gente pensar que eles passaram por nós, eles partiram, mas eles não morreram, porque quem a gente ama não morre, senão a gente não tinha amado tanto. Eles vivem no nosso coração para a vida inteira, enquanto nós estivermos aqui, né? Isso a gente fortalece muito para o nosso grupo. Rô, a gente já está chegando em uma hora. Acho que a gente tem uma última perguntinha que eu acho que isso é muito importante. A gente queria ficar a tarde inteira, Karina. Tem uma pergunta aqui. É importante o acompanhamento psiquiátrico em caso de ideação suicida e depressão, mesmo em terapia? Sim, gente, olha, com suicídio a gente não lida sozinho, tá? Todos os tipos de tratamentos, mesmo aqueles que você fala assim, psiquiátrico, alopático, homeopático, terapia ocupacional, sabe, a fisioterapia, todos, assim, religião, sabe, tudo é fator de proteção quando é, de fato, fator de proteção para a pessoa. Entendeu? Exatamente. Então, assim, você não vai trabalhar sozinho, principalmente você que é psicólogo, psicoterapeuta, não acha que você vai dar conta sozinho, tá? Porque isso, de novo, é uma onipotência. Então, gente, a gente precisa agregar cada vez mais. Eu acredito que o trabalho preventivo é montar e fortalecer redes de apoio para que a gente possa deixar a pessoa, né, suficientemente bem. Agora, isso é uma frase do Winnicott, né? Que é mãe suficientemente boa, porque suficiente eu procurei no dicionário, significa o lugar entre o bom e o sofrível. Então, olha só, o que a gente faz é fortalecer redes de apoio para ajudar a pessoa a ficar suficientemente bem. E quando eu falo isso, é estar no lugar entre o bom e o sofrível. Sim, exatamente. Estar aptas a aguentar os dois, né? Passar pelos dois, né? E antes da gente finalizar, então, a gente quer que você deixe uma mensagem para os limitados, para todos que participaram aqui da live, Karina. Que foi uma delícia estar com você essa manhã. Olha, delícia também estar com vocês, né? A minha fala final é gratidão. Gratidão por vocês estarem comigo, gratidão por eu ter os enlutados por suicídio como missão existencial, gratidão por eu ser acolhida também por eles e eu poder ter esse privilégio de trabalhar com eles, né? Gratidão pela vida, gratidão pelas possibilidades que a gente tem de esperançar. Então, queridas, muito obrigada pela, né, oportunidade de estar com vocês, dou os parabéns, né, ao projeto de vocês, ao trabalho de vocês. Karina. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Que você deixou o nosso coração muito quentinho de quem assistiu também. Com certeza, foi muito obrigada, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo. Muito obrigada. Grande beijo no seu coração. Bom dia. Bom dia, obrigada. Para vocês. Boa vida para todos nós. Boa vida para todos nós. Obrigada, obrigada. Que a gente possa sempre falar em amor, mesmo com dor, né, Karina? Isso. Total. Porque não tem muita saída, né? Você tem escolha. Ou você fica na dor ou você fica no amor. Então, é melhor ficar no amor. Com certeza. Verdade. Tá bom? Obrigada, Karina. Beijo, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Muito obrigada.